Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 82. O Senhor Krishna e Balarama encontram os habitantes de Vrindavana. Certa vez, enquanto o Senhor Krishna e Balarama viviam pacificamente na grande cidade de Dwarka, houve a rara ocasião de um eclipse solar total, como ocorre ao término de todo Kalpa, ou dia de Brahma. Ao final de todo Kalpa, o sol é encoberto por uma grande nuvem e chuvas incessantes encobrem os sistemas planetários inferiores até Swargaloka. Através de cálculo astronômico, as pessoas foram informadas sobre este grande eclipse antes de seu acontecimento, e então todos homens e mulheres decidiram reunir-se no lugar santo de Kurukshetra, conhecido como Samanta Panchaka. O local de peregrinação Samanta Panchaka é célebre porque o Senhor Parashurama executou grandes sacrifícios lá, depois de matar todos os kshatriyas no mundo 21 vezes. Quando o Senhor Parashurama matou todos os kshatriyas, o sangue deles derramado fluiu como uma corrente. O Senhor Parashurama cavou 5 grandes lagos em Samanta Panchaka e os encheu deste sangue. O Senhor Parashurama é Vishnu Tattva. Como declarado no Ishopanishad, um Vishnu Tattva não pode ser contaminado por qualquer atividade pecaminosa. Muito embora o Senhor Parashurama seja completamente poderoso e não contaminado, com o intuito de exibir caráter ideal, ele executou grandes sacrifícios em Samanta Panchaka para reconciliar sua suposta pecaminosa matança dos Kshatriyas. Pelo seu exemplo, o Senhor Parashurama estabeleceu que a arte de matar, embora às vezes necessária, não é boa. O Senhor Parashurama considerou-se culpável pela matança pecaminosa dos Kshatriyas. Então, quão mais culpados somos nós por tais atos abomináveis não sancionados. Portanto, a matança de entidades vivas é proibida no mundo inteiro, desde tempos imemoriais. Tomando vantagem da ocasião do eclipse solar, todas as pessoas importantes de todas as partes de Bharatavarsha visitaram o lugar santo de peregrinação. Algumas das ilustres personalidades são mencionadas como segue. Entre as pessoas idosas estavam Akrura, Vasudeva e Ugrasena, e entre a geração mais jovem estavam Gada, Pradyumna, Samba e muitos outros membros da dinastia Yadu, que tinham ido até lá com o objetivo de purificar-se das atividades pecaminosas advindas no curso da execução de seus respectivos deveres. Porque quase todos os membros da dinastia Yadu haviam ido para Kurukshetra, algumas personalidades importantes, como Aniruddha, o filho de Pradyumna, e Kritavarma, o comandante em chefe da dinastia Yadu, juntamente com Suchandra, Shuka e Sarana, permaneceram em Dwarka para proteger a cidade. Todos os membros da dinastia Yadu eram naturalmente muito bonitos. Contudo, sua beleza natural e personalidades aumentaram 100 vezes nesta ocasião. Quando eles apareceram apropriadamente decorados, com colares de ouro e guirlandas de flores, vestidos em valiosas roupas e corretamente equipados com suas respectivas armas. Os membros da dinastia Yadu entraram em Kurukshetra em suas carruagens esplendidamente ornamentadas, que se assemelhavam aos aeroplanos dos semideuses, e eram puxadas
por grandes cavalos, que se moviam como as ondas do oceano. Alguns veados estavam montados em robustos e elegantes elefantes, que se moviam como as nuvens no céu. Suas esposas eram transportadas, em belos palanquins, por homens bonitos, cujas características se assemelhavam àquelas dos Vidyadharas. Toda a comitiva parecia tão bela quanto uma assembleia dos semideuses dos céus. Depois de chegar em Kurukshetra, os membros da dinastia Yadu tomaram seus banhos cerimoniosamente, com alto controle, como ordenado nos Shastras, e eles observaram jejum por todo o período do eclipse, para neutralizar as reações das suas atividades pecaminosas. Visto que é um costume védico dar em caridade, tanto quanto possível durante as horas do eclipse, os membros da dinastia Yadu distribuíram muitas centenas de vacas em caridade para os brahmanas. Todas aquelas vacas foram completamente decoradas, com tecidos e ornamentos adequados. A característica especial destas vacas era que elas portavam sinos de tornozelo dourados e guirlandas de flores nos seus pescoços. Depois do eclipse, todos os membros da dinastia Yadu tomaram banho novamente nos lagos criados pelo Sr. Parashurama. Em seguida, eles suntuosamente alimentaram os brahmanas com comida de primeira classe, toda preparada em manteiga. De acordo com o sistema védico, há duas classes de comida. Uma é chamada comida crua e a outra é conhecida como cozida. Comida crua não indica legumes crus e grãos crus, mas comida fervida em água, ao passo que alimentos cozidos são preparados em ghee. Chapatis, dal, arroz e legumes comuns são chamados comidas cruas, como são as frutas e as saladas. Mas puris, kachoris, samosas, doces e assim por diante são chamados comidas cozidas. Todos os brahmanas convidados naquela ocasião pelos membros da dinastia Yadu foram suntuosamente servidos com alimentos cozidos. As funções cerimoniais executadas pelos membros da dinastia Yadu se assemelharam externamente às cerimônias ritualísticas executadas pelos karmis. Quando um karmi executa alguma cerimônia ritualística, sua ambição é a satisfação dos sentidos. Boa posição, boa esposa, boa casa, boas crianças ou riqueza. Contudo, a ambição dos membros da dinastia Yadu era diferente. Sua ambição era ofertar fé e devoção perpétuas a Krishna. Todos os membros da dinastia Yadu eram grandes devotos. Como tal, após muitos nascimentos de acumuladas atividades piedosas, eles obtiveram a oportunidade de se associarem com o Sr. Krishna. Indo tomar banho no lugar de peregrinação de Kurukshetra, observando os princípios reguladores durante o eclipse solar, ou alimentando os brahmanas, em todas suas atividades, eles simplesmente pensavam em devoção a Krishna. Seu adorável Senhor ideal era Krishna e ninguém mais. Depois que os brahmanas são alimentados, é o costume do anfitrião, com a permissão deles, aceitar prasadam. Assim, com a permissão dos brahmanas, todos os membros da dinastia Yadu almoçaram. Logo após, eles escolheram lugares de repouso, debaixo de grandes árvores sombrias, e depois de descansarem o suficiente, prepararam-se para receber os visitantes, entre os quais estavam os parentes e amigos, como também muitos reis e governantes subordinados. Haviam os governantes das províncias de Matsya, Ushinara, Koshala, Vidarbha, Kuru, Srinjaya, Camboja, Kekaya,
Madras, Kunti, Anarta, Kerala e muitos outros países e províncias. Alguns dos governantes pertenciam a grupos adversários e alguns eram amigos. Mas, acima de tudo, os visitantes de Vrindavana eram muito proeminentes. Os residentes de Vrindavana, encabeçados por Nanda Maharaj, tinham estado vivendo em grande ansiedade por causa da separação de Krishna e Balarama. Aproveitando-se do eclipse solar, todos eles vieram ter com sua vida e alma Krishna e Balarama. Os habitantes de Vrindavana eram bem-querentes e amigos íntimos da dinastia Yadu. Esta reunião das duas dinastias, depois de uma longa separação, foi um incidente muito comovedor. Todos os Yadus e os residentes de Vrindavana sentiram tanto prazer em se encontrarem e conversarem, que foi uma cena sem igual. Encontrando-se depois de longa separação, eles ficaram todos jubilosos. Seus corações pulsaram e suas faces pareciam como flores de lótus recém-desabrochadas. Gotas de lágrimas caíram dos seus olhos, pelos se eriçaram em seus corpos, e por causa do êxtase extremo, eles ficaram temporariamente mudos. Em outras palavras, eles mergulharam no oceano de felicidade. Enquanto os homens cumprimentavam-se daquele modo, as mulheres também trocavam cumprimentos entre si da mesma maneira. Eles abraçaram uns aos outros com grande amizade, sorriram muito suavemente e olharam uns para os outros com muito afeto. Quando elas abraçaram-se, o açafrão e o cúncuma untados em seus peitos foram passados de uma para outra. Todos sentiram êxtase divino devido a tal abraço caloroso, e torrentes de lágrimas deslizaram pelas suas faces. Os mais jovens ofereceram suas reverências aos idosos, e estes ofereceram suas bênçãos aos jovens. Assim eles deram boas-vindas uns aos outros, e em seguida perguntaram pelo bem-estar de cada um. Porém, em última análise, todas suas conversas eram unicamente a respeito de Krishna. Todos os vizinhos e parentes estavam relacionados com os passatempos do Sr. Krishna neste mundo, e, consequentemente, Krishna era o centro de todas as suas atividades. Quaisquer atividades que eles executavam, sociais, políticas, religiosas ou convencionais, eram transcendentais. A verdadeira elevação da vida humana encontra-se em conhecimento e renúncia. Como enunciado no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, serviço devocional prestado a Krishna automaticamente produz conhecimento perfeito e renúncia. Os membros familiares da dinastia Yadu e os vaqueiros de Vrindavana tinham suas mentes fixas em Krishna. Este é o sintoma do conhecimento perfeito. E porque suas mentes estavam sempre ocupadas com Krishna, eles foram automaticamente liberados de todas as atividades materiais. Esta fase de vida chama-se Yukta Vairagya, como declarado por Srila Rupa Goswami. Então, conhecimento e renúncia não significam especulação seca e renúncia das atividades. Ao contrário, a pessoa deve começar a falar e agir apenas em relação com Krishna. Nesta reunião em Kurukshetra, Kunti Devi e Vasudeva, que eram irmãos, encontraram-se depois de uma prolongada separação, juntamente com seus respectivos filhos e noras, crianças e outros membros familiares. Falando entre si, eles logo esqueceram de todas as suas misérias passadas. Kunti Devi especialmente dirigiu-se a seu irmão Vasudeva, como segue. Meu querido irmão, eu sou muito infeliz, porque nenhum de meus desejos
foi jamais realizado. Caso contrário, como poderia acontecer que, embora eu tenha um irmão santo como você, perfeito sobre todos os aspectos, você não tenha inquirido sobre como eu estava passando meus dias em uma condição aflitiva de vida? Parece que Kunti Devi estava se lembrando dos dias miseráveis, quando ela tinha sido banida com seus filhos pelos planos iníquos de Dhritarashtra e Duryodhana. Ela continuou: meu querido irmão, posso entender que quando a providência vai contra alguém, mesmo os parentes mais próximos esquecem-no. Em tal condição, mesmo o pai, a mãe ou os próprios filhos de alguém irão esquecê-lo. Portanto, meu querido irmão, eu não o acuso. Vasudeva respondeu: minha querida irmã, não se lamente e não me culpe desse modo. Deveriam sempre nos lembrar que somos todos apenas brinquedos nas mãos da providência. Todos estão sob o controle da suprema personalidade de Deus. É unicamente sob o controle dele que todos os tipos de ações fruitivas e reações acontecem. Minha querida irmã, você sabe que nós fomos muito hostilizados pelo rei Kamsa e nos dispersamos devido às suas perseguições. Estávamos sempre cheios de ansiedades. Só nos últimos dias que retornamos para nossos próprios lares, pela graça de Deus. Depois desta conversa, Vasudeva e Ugrasena receberam os reis que vieram vê-los e deram-lhes as devidas boas-vindas. Vendo o Sr. Krishna presente, naquele mesmo lugar, todos os visitantes sentiram prazer transcendental e ficaram muito pacíficos. Algumas das visitas proeminentes eram as seguintes: Bhishmadeva, Dronacharya, Dhritarashtra, Duryodhana, Gandhari, junto com seus filhos, o rei Yudhishthira e sua esposa, os Pandavas juntamente com Kunti, bem como Sanjaya, Vidura, Kripacharya, Kunti-Bhoja, Virata, Bhishmaka, o rei Nagnajit, Purijit, Drupada, Shalya, Drishtaketu, o rei de Kashi, Damogosha, Vishalaksha, o rei de Mithila, o rei de Madras, antigamente conhecida como Madra, o rei de Kekaya, Yadumanyu, Susharma, Balika e seus filhos, além de muitos outros governantes subordinados ao rei Yudhishthira. Quando os visitantes viram o Sr. Krishna com suas milhares de rainhas, eles ficaram completamente satisfeitos com a visão de tal beleza e opulência transcendentais. Todos os que estavam pessoalmente presentes viram o Sr. Balarama e Krishna, e, tendo recebido as boas-vindas dos dois irmãos, começaram a glorificar os membros da dinastia Yadu, especialmente Krishna e Balarama. Porque Ugrasena era o rei dos Bhojas, ele foi considerado o Yadu principal, e por isso os visitantes dirigiram-se especialmente a ele. Sua Majestade Ugrasena, rei dos Bhojas, na verdade os Yadus são as únicas pessoas dentro deste mundo que são perfeitas sobre todos os aspectos. Todas as glórias a você. Todas as glórias a você. A condição específica de sua perfeição é que você sempre vê o Sr. Krishna, que é procurado por muitos yogis místicos, que passam por severas austeridades e penitências por muitos anos. Todos vocês estão em contato direto com o Sr. Krishna, a todo momento. Todos os hinos védicos glorificam a suprema personalidade de Deus, Krishna. A água do Ganges é considerada santificada por ser a água usada para lavar os pés de lótus do Sr. Krishna. As literaturas védicas não são nada mais que os mandatos do Sr. Krishna. O propósito do estudo de todos os Vedas é conhecer Krishna.
Então as palavras de Krishna e a mensagem dos passatempos dele são sempre purificantes. Pela influência do tempo e das circunstâncias, todas as opulências deste mundo foram quase completamente extintas. Mas visto que Krishna apareceu neste planeta, todas as características auspiciosas surgiram novamente, devido ao toque de seus pés de lótus. Por causa da presença dele, todas as nossas ambições e desejos estão sendo cumpridos. Sua Majestade, Rei dos Bodhas, você está relacionado com a dinastia Yadu através da relação matrimonial, mas também por laços consanguíneos. Como resultado, você constantemente está se associando com o Sr. Krishna, e você não tem qualquer dificuldade de vê-lo ou tocá-lo a qualquer hora. O Sr. Krishna caminha, conversa, senta-se, descansa e janta com você. Os yados parecem estar sempre ocupados com negócios mundanos, que são considerados como sendo a verdadeira estrada para o inferno. No entanto, devido à presença do Sr. Krishna, a personalidade original de Deus, na categoria de Vishnu, que é onisciente, onipresente e onipotente, todos vocês encontram-se, na verdade, aliviados de toda a contaminação material e estão situados na posição transcendental de liberação e existência de Brahman. Quando Nanda Maharaj e os outros residentes de Vrindavana tinham ouvido que Krishna estaria presente em Kurukshetra por causa do eclipse solar, e que todos os membros da dinastia Yadu também estariam lá, eles imediatamente se prepararam para ir até lá. O rei Nanda, acompanhado pelos seus vaqueiros, tinha carregado toda a sua parafernália necessária em carroças de boi, e todos os residentes de Vrindavana tinham vindo a Kurukshetra para ver seus amados filhos, o Sr. Balarama e o Sr. Krishna. Quando os vaqueiros de Vrindavana chegaram em Kurukshetra, todos os membros da dinastia Yadu ficaram bastante satisfeitos. Assim que viram os residentes de Vrindavana, eles se levantaram para dar as boas-vindas e pareceram ter recuperado suas vidas. Todos os yados e residentes de Vrindavana tinham estado muito ansiosos para se encontrar, e quando de fato se encontraram, eles se abraçaram para a satisfação de seus corações e permaneceram abraçados durante um tempo considerável. Assim que Vasudeva viu Nanda Maharaj, Vasudeva levantou-se de um salto, correu para ele e o abraçou muito afetuosamente. Vasudeva começou a narrar sua própria história passada, como ele tinha sido encarcerado pelo rei Kamsa, como seus bebês tinham sido mortos, como imediatamente depois do nascimento de Krishna, ele tinha levado Krishna para a residência de Nanda Maharaj, e como Krishna e Balarama tinham sido criados por Nanda Maharaj e sua rainha, Yashoda, como seus próprios filhos. Da mesma forma, o Sr. Balarama e Krishna também abraçaram o rei Nanda e mãe Yashoda, e então eles ofereceram seus respeitos aos seus pés de lótus, curvando-se. Por causa do seu afeto por Nanda e Yashoda, os senhores Krishna e Balarama ficaram embargados e por alguns segundos não puderam falar. O afortunadíssimo rei Nanda e mãe Yashoda colocaram seus filhos no colo e começaram a abraçá-los para sua plena satisfação. Por causa da separação de Krishna e Balarama, o rei Nanda e Yashoda haviam mergulhado em grande angústia por um tempo muito longo. Agora, depois de encontrá-los e abraçá-los, todos os seus sofrimentos foram mitigados. Logo após, a mãe de Krishna, Devaki, e a mãe de Balarama, Rohini, ambas abraçaram mãe Yashoda. Elas disseram: "Querida rainha Yashoda Devi, você e Nanda Maharaj
têm sido grandes amigos nossos, e quando nos lembramos de vocês, ficamos imediatamente submersos nos pensamentos de suas atividades amigáveis. Estamos tão endividados com você, que até mesmo se fôssemos retribuir sua bênção, dando-lhe a opulência do Rei do Céu, não seria bastante para recompensar sua amizade. Nunca esqueceremos de seu comportamento bondoso para conosco. Quando Krishna e Balarama nasceram, antes mesmo que eles vissem seu pai e mãe verdadeiros, eles foram confiados a seu cuidado, e você os criou como seus próprios filhos, e os nutriu como os pássaros cuidam de sua prole no ninho. Você os alimentou bem, os nutriu e os amou, e executou muitas cerimônias religiosas auspiciosas para o benefício deles. De fato, eles não são nossos filhos, eles pertencem a você. Nanda Maharaj e você são os verdadeiros pais de Krishna e Balarama. Enquanto eles estavam sob seu cuidado, eles não sentiram sequer a mínima dificuldade. Sob sua proteção, eles estavam completamente fora de todos os tipos de medo. Este cuidado afetuoso que você dispensou a eles é inteiramente apropriado à sua elevada posição. As personalidades mais nobres não discriminam entre os próprios filhos e os filhos dos outros, e não pode haver personalidades mais nobres que Nanda Maharaj e você. Quanto às golpes de Vrindavana, desde o começo das suas vidas, elas não conheciam nada além de Krishna. Krishna e Balarama eram sua vida e alma. As golpes eram tão apegadas a Krishna que elas não podiam nem mesmo tolerar não o ver momentaneamente, quando suas pálpebras piscavam e impediam sua visão. Elas condenaram Brahma, o criador do corpo, porque ele tolamente fez as pálpebras que piscavam e impediam-nas de ver Krishna. Porque tinham estado separadas de Krishna por tantos anos, as golpes, tendo vindo com Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, sentiram intenso êxtase ao ver Krishna. Ninguém pode sequer imaginar quão ansiosas as golpes estavam em ver Krishna novamente. Tão logo Krishna ficou visível, elas o levaram para dentro dos seus corações, através dos olhos, e o abraçaram para sua plena satisfação. Embora só estivessem mentalmente abraçando Krishna, elas ficaram tão estáticas e tomadas de alegria, que naquele momento elas esqueceram completamente de si. O transe estático que elas alcançaram, simplesmente abraçando Krishna mentalmente, é impossível alcançar, até mesmo pelos grandes yogis, constantemente ocupados em meditação na suprema personalidade de Deus. Krishna pôde entender que as golpes estavam extasiadas, abraçando-o em suas mentes. E como está presente nos corações de todos, ele reciprocou o abraço internamente. Krishna estava sentado com Mãe Yashoda e suas outras mães, Devaki e Rohini. Mas quando as mães começaram a conversar, ele aproveitou a oportunidade e foi para um lugar retirado para encontrar as golpes. O senhor sorriu assim que se aproximou das golpes, e depois de abraçá-las e inquirir sobre o seu bem-estar, ele começou a encorajá-las e disse: Minhas queridas amigas, vocês sabem que o Sr. Balarama e eu só deixamos Vrindavana para agradar nossos parentes e familiares. Portanto, estivemos por muito tempo comprometidos em lutar contra nossos inimigos e fomos obrigados a esquecê-las, vocês que estavam tão apegadas a mim com amor e afeição. Eu posso entender que fui ingrato com vocês, mas ainda sei que vocês são fiéis a mim.
Posso perguntar se vocês têm pensado em nós, embora tivéssemos de deixá-las para trás. Minhas queridas golpes, vocês agora não apreciam mais recordações sobre mim, considerando-me ingrato a vocês? Vocês levam muito a sério meu mau comportamento com vocês? Afinal de contas, vocês devem saber que não foi minha intenção deixá-las. Nossa separação foi disposta pela providência, que em última instância é a controladora suprema e age como quiser. Ela causa um encontro de diferentes pessoas e novamente as dispersa como ela deseja. Às vezes, vemos que um vento forte funde algumas nuvens, partículas atômicas de poeira ou pedaços desfiados de algodão. E depois que o vento forte desaparece, todas as nuvens, partículas de pó e pedaços de algodão são novamente separados, espalhando-se por diversos lugares. De igual modo, o Senhor Supremo é o Criador de tudo. Os objetos que vemos são diferentes manifestações da energia dele. Por sua vontade suprema, estamos às vezes unidos e às vezes separados. Podemos concluir, então, que, em última instância, somos absolutamente dependentes da vontade dele. Afortunadamente, vocês desenvolveram afeição amorosa por mim, que é o único modo de alcançar a posição transcendental de associação comigo. Qualquer entidade viva que desenvolva tal afeição devocional pura por mim, certamente, ao final, volta ao lar, volta ao Supremo. Em outras palavras, serviço devocional imaculado e afeto por mim são a causa de liberação suprema. Minhas queridas amigas golpes, devo dizer-lhes que são apenas minhas energias que agem em todos os lugares. Por exemplo, considere uma panela de barro, que nada mais é que uma combinação de terra, água, ar, fogo e céu. É sempre a mesma composição física, quer em seu começo, durante sua existência ou depois de sua aniquilação. Quando é criada, a panela de barro é feita de terra, água, fogo, ar e céu. Enquanto permanece, é da mesma composição. E quando é quebrada e aniquilada, seus diversos ingredientes são conservados em diferentes partes da energia material. De modo semelhante, na criação desta manifestação cósmica, durante sua manutenção e após sua dissolução, tudo não passa de uma diferente manifestação de minha energia. E porque a energia não está separada de mim, deve-se concluir que eu estou existindo em tudo. Da mesma maneira, o corpo de um ser vivo não é nada mais que uma composição dos 5 elementos, e a entidade viva corporificada na condição material é também minha parte integrante. A entidade viva encontra-se encarcerada na condição material por causa da sua falsa concepção de ser o desfrutador supremo. Este falso ego da entidade viva é a causa de seu encarceramento na existência material. Como a verdade absoluta suprema, eu sou transcendental à entidade viva, bem como a sua corporificação material. As duas energias, material e espiritual, agem sob meu controle supremo. Minhas queridas golpes, peço a vocês que, em vez de ficarem aflitas, tentem aceitar tudo como atitude filosófica. Então vocês compreenderão que estão sempre comigo e que não há nenhuma causa para a lamentação por nossa separação um do outro. Esta instrução importante do Sr. Krishna às golpes pode ser utilizada por todos os devotos ocupados em consciência de Krishna. Toda filosofia é considerada
com base na inconcebível igualdade e diferenças simultâneas. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que ele está presente em toda parte, em seu aspecto impessoal. Tudo existe nele, mas ainda assim ele não está pessoalmente presente em todos os lugares. A manifestação cósmica não é nada mais que uma exibição da energia de Krishna. E porque a energia não é diferente do energético, nada é diferente de Krishna. Quando esta consciência absoluta, consciência de Krishna, está ausente, nós ficamos separados de Krishna. Mas, felizmente, se esta consciência de Krishna está presente, então não estamos separados de Krishna. O processo de serviço devocional é a revitalização da consciência de Krishna. E se o devoto é afortunado bastante para entender que a energia material não está separada de Krishna, então ele pode utilizar a energia material e seus produtos no serviço do Senhor. Não obstante, na ausência da consciência de Krishna, a entidade viva esquecida, embora seja parte integrante de Krishna, falsamente se coloca na posição de desfrutador do mundo material, e ficando assim enredada na prisão material, é forçada pela energia material a continuar sua existência material. Isto é confirmado no Bhagavad Gita. Embora uma entidade viva seja forçada a agir pela energia material, ela pensa falsamente que é o todo de tudo e o desfrutador supremo. Se o devoto sabe perfeitamente que a Archa Vigraha, ou a forma da deidade do Sr. Krishna no templo, é exatamente a mesma Satchit Ananda Vigraha do próprio Krishna, então o serviço dele prestado à deidade do templo se torna serviço direto à suprema personalidade de Deus. De igual modo, o templo propriamente dito, a parafernália do templo e a comida oferecida à deidade também não estão separadas de Krishna. A pessoa deve seguir as regras e regulamentos prescritos pelos acharyas, e assim, sob direção superior, a realização de Krishna é completamente possível, até mesmo nesta existência material. As gopis, tendo sido instruídas por Krishna nesta filosofia de igualdade e diferenças simultâneas, permaneceram sempre em consciência de Krishna e, portanto, liberaram-se de toda a contaminação material. A consciência da entidade viva, que falsamente se apresenta como desfrutador do mundo material, é chamada Jiva Kosha, que significa encarceramento pelo falso ego. Não só as gopis, mas qualquer um que siga estas instruções de Krishna é imediatamente liberado do encarceramento de Jiva Kosha. Uma pessoa em plena consciência de Krishna é sempre liberada do falso egoísmo. Ela utiliza tudo para o serviço de Krishna e não se encontra em momento algum separada de Krishna. Por conseguinte, as gopis oraram a Krishna. Querido Krishna, de seu umbigo emanou a flor de lótus original, que é o local de nascimento de Brahma, o Criador. Ninguém pode avaliar suas glórias ou sua opulência, que permanecem sempre um mistério, até mesmo aos homens pensativos mais elevados, os mestres de todos os poderes yógicos. Porém, a alma condicionada caída no poço escuro dessa existência material pode muito facilmente tomar abrigo aos seus pés de lótus. Assim, sua libertação está garantida. As gopis continuaram. Querido Krishna, estamos sempre ocupados em nossos afazeres familiares. Portanto, pedimos que você permaneça dentro de nossos corações, como o sol nascente. Esta será a sua maior bênção. As gopis são sempre almas liberadas,
porque elas estão completamente em consciência de Krishna. Elas simplesmente fingiam estar emaranhadas em afazeres domésticos em Vrindavana. Por causa da separação de Krishna, elas poderiam ter pedido para voltar com ele à sua cidade capital, Dwarka. Mas as Gopis, por serem habitantes de Vrindavana, não estavam interessadas na ideia de ir com Krishna para Dwarka. Elas queriam permanecer ocupadas em Vrindavana e assim sentir a presença de Krishna a todo momento em suas vidas. Elas imediatamente convidaram Krishna a voltar para Vrindavana. Esta existência emocional transcendental das Gopis é o princípio básico do ensinamento do Sr. Chaitanya. O festival de Ratha Yatra observado pelo Sr. Chaitanya é o processo emocional de trazer Krishna de volta para Vrindavana. Srimati Radharani recusou-se a ir com Krishna para Dwarka para desfrutar da sua companhia na atmosfera de opulência real, porque ela queria desfrutar a companhia dele na atmosfera de Vrindavana original. O Sr. Krishna, sendo profundamente apegado às Gopis, nunca se afasta de Vrindavana, e as Gopis e os outros residentes de Vrindavana permanecem completamente satisfeitos em consciência de Krishna. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 82 de Krishna, intitulado O Sr. Krishna e Balarama encontram os habitantes de Vrindavana.